Fala pessoal, nesta aula nós vamos ver como criar stop móvel. Então, nós vamos ver duas versões de stop móvel. A primeira, que é um stop móvel contínuo, é uma versão mais fácil de se implementar. A segunda versão é a versão discreta, onde nós vamos fazer a mudança do stop em passos discretos. E esta já é uma versão que exige um pouquinho mais de código, nada muito complicado, mas é um pouco mais trabalhosa. E eu vou deixar depois como exercício uma tarefinha onde nós vamos pegar o código-fonte que a gente vai desenvolver aqui nesta aula e você vai precisar fazer uma pequena mudança ali. Então, com isso, com o stop móvel, a gente vai encerrar aqui essa parte de administração de operação. Então, a gente viu o stop com break-even, a gente vai ver aqui o stop móvel, tanto contínuo quanto discreto. Então, me acompanhe na tela que vamos começar agora pelo stop móvel contínuo. Eu estou aqui então com o gráfico do dólar futuro de 5 minutos, né? E a gente sempre começa a nossa estratégia aqui em branco. E por que eu sempre começo em branco? Primeiro, para reforçar com vocês todo o processo de programação, né? Então, essa repetição, essa exaustão aqui de fazer de novo várias vezes, acaba fixando o conteúdo e isso é importante aí para quem quer aprender programação. Com o tempo, o negócio fica bem natural. Então é isso que eu espero que esteja acontecendo com vocês. A gente está chegando agora no finalzinho do módulo aqui de programação e daqui para frente a gente vai direto para as estratégias para poder implementar estratégias e depois otimizar, fazer backtest e rodar no módulo de automação. Então essa parte mais intensa do curso já está chegando ao fim nestas aulas aqui. Então essa é a última aula onde nós vamos focar apenas em programação. Então me acompanha que nós vamos fazer agora o stop móvel contínuo. Então, vou começar aqui colocando os blocos do BeginEngine do nosso programa. E eu quero fazer o stop contínuo, stop móvel contínuo, e eu vou testar sempre da forma mais simples possível, porque a única complexidade que eu quero colocar no meu código é fazer o stop móvel contínuo. Eu não quero ter outras variáveis que incorram em problemas no meu código e que acabem confundindo o resultado e eu não consiga chegar a lugar nenhum. Então, isso a gente viu lá na mentalidade de programador, né, como resolver um problema. Então a gente tem que começar do mais simples possível, isolar todos os fatores, e é isso que a gente vai fazer com isso daqui. Vou colocar então a condição básica que a gente sempre faz. Se o horário for um horário específico, eu vou colocar aqui 10 horas, então vou fazer uma compra mercado, then buy at market. E por que coloco buy at market? Para fixar que sempre vai ser uma compra, para não ter dúvida nisso, né? E aqui embaixo, se o horário, if time, for maior ou igual a 17 horas, then close position. Close position. Então isso aqui já é uma estratégia por si só, já é um programa. Se eu executar isso aqui, vai comprar às 10 horas e vender às 5. Em dias de alta, isso aqui vai dar lucro. Em dias de baixa, vai dar prejuízo, né? E a grande sacada aí é que você não sabe, né? Se eu jogar uma moedinha para cima, possivelmente nós tivemos um cenário macroeconômico onde o dólar está se valorizando, a estratégia vai ser bem sucedida. A gente tiver num cenário macroeconômico que o dólar está caindo, então o real está se valorizando, a estratégia só vai dar prejuízo. E se tiver lateralizado, vai dar lucro um dia, prejuízo no outro, lucro um dia, prejuízo no outro. E o que vai fazer a diferença se a probabilidade é maior de lucro ou de prejuízo? Seria a gestão de risco. Então, se eu, quando errar pouco e quando eu acertar mais do que eu perco, então se eu balancear bem a minha gestão de risco, até uma estratégia aleatória pode ter maior probabilidade de sucesso ao longo do tempo. E o stop móvel nada mais é do que isso, para poder fazer a gestão de risco. Então a gente quer proteger uma operação. À medida que a operação vai caminhando a favor, a gente quer ir protegendo os ganhos, mas dando um espaço, uma margem para o preço se movimentar e a gente conseguir capturar a maior parte do movimento aí de alta ou de baixa quando estiver posicionado. Eu vou demonstrar aqui como fazer um stop móvel contínuo utilizando apenas um nível, um estágio. Ou seja, eu sempre vou estar atrás do preço de fechamento por uma determinada distância. E o meu preço de stop loss ele nunca vai retroagir, ele sempre vai aumentando. Então, uma hora o preço vai atingir o stop loss e acabou. Então, não vou colocar aqui alvo para a operação.
eu vou colocar aqui proteção para a operação. Então nós vamos ter o stop loss apenas e eu vou deixar o alvo aberto. Ok? Então vamos lá, vamos colocar aqui como parâmetro input. Parâmetro eu gosto de colocar sempre em ticks. Você pode colocar em termos financeiros, pode colocar em termos de unidade do ativo que você está operando. A gente teve um exercício de calculadora, você pode trazer aquela função de calculadora para dentro do seu código e trabalhar da forma que você acha melhor. Eu já prefiro aqui colocar em ticks. Então vou colocar P stop. Então vai ser o stop loss inicial, né? Inicial em ticks. Vamos colocar aqui, por exemplo, de 10 pontos, que daria 20 ticks. Vou colocar aqui um segundo parâmetro, P ativação de stop móvel. Vou colocar aqui que a partir de, por exemplo, 20 ticks de lucro, eu começo a mover o meu stop. E vou colocar aqui o P stop móvel em ticks. Então eu quero estar sempre, por exemplo, 10 ticks atrás do preço. Então 10 ticks daria 5 pontos, né? Então se eu tiver 10 pontos de lucro, eu vou ficar 5 pontos atrás. Então aqui da forma como está, eu vou começar minha operação, eu vou ter um stop loss inicial de 20 ticks, 10 pontos. Quando eu tiver 10 pontos de lucro, eu vou começar a fazer o rastreamento aqui com o stop móvel, que vai trazer o meu stop para 10 ticks atrás do preço de fechamento, que seria 5 pontos atrás. Ou seja, ele está quase fazendo já um break-even, mas já protegendo o lucro, né? Então não está nem colocando no preço de abertura, já está ficando 5 pontos acima do preço de abertura, porque está ficando 5 pontos atrás de 10 pontos de lucro, que é quando começou o stop loss móvel. Então com essas 3 variáveis aqui já dá para começar a trabalhar. Eu poderia colocar aqui para a questão do stop loss um P stop loss offset e colocar aqui em ticks e colocar aqui 4 ticks. Daqui é só o offset, né? Não é para fazer tanta diferença assim. Nossos parâmetros principais são esses 3 aqui primeiros. Ok, então vamos lá começar. Então o que eu preciso fazer aqui primeiramente? Vamos comentar aqui para deixar mais organizado. Essas aqui são abertura de posição. Aqui é encerramento de posição day trade. E aqui embaixo eu vou fazer o nosso stop móvel. Então, if isBot. Então aqui eu vou fazer para a condição comprado, tá? E nós já vamos gastar um certo tempo para fazer isso. Então eu vou cobrir aqui a posição comprada, depois eu vou passar como exercício você fazer exatamente a mesma coisa para a posição vendida. O código final tem que colocar essas duas condições. Se tiver comprado, vai fazer tal coisa, se tiver vendido, vai fazer outra. Então tem que ter essas duas partes. Se eu estiver comprado, then begin end. Então se eu tiver comprado, eu vou posicionar o meu stop loss. Eu estou comprado, então vai ser um sell to cover stop. E eu vou colocar aqui o meu preço de stop, F preço stop. E vou colocar aqui o offset, né? F preço stop menos o P stop loss offset em ticks vezes min price increment. Ok. E agora eu preciso definir esta variável, F preço stop. Vamos criar aqui uma variável, var F preço stop, do tipo float. Ok, então vamos pensar. Eu abri minha posição, eu preciso definir o meu stop. Como é que eu defino o meu stop? A primeira vez que eu identificar que eu tenho uma posição comprada, eu vou colocar o meu stop no meu stop inicial. Então eu preciso definir o momento em que eu abri a posição. Vou precisar então definir aqui variáveis auxiliares para isso. E o que eu geralmente faço, nós já fizemos isso algumas vezes, eu armazeno aqui e posição do tipo integer
e faço aqui em cima atribuição das variáveis globais. Eu faço aqui e posição ser igual a position. E aqui embaixo no stop móvel, né, eu vou fazer if e posição for diferente de 0 and e posição 1 for igual a 0, then, vou colocar aqui os parênteses, né, para não dar erro de sintaxe. Begin end. Então o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso definir que o F, preço de stop, vai ser igual ao meu buy price menos pay stop inicial em ticks vezes min price increment. Pronto, eu defini o meu preço de stop. Uma vez que eu defini meu preço de stop, eu vou colocar aqui B configurou risco igual a true. E vou colocar também uma outra variável auxiliar, B configurou risco do tipo boolean. E aqui em cima eu também vou fazer uma verificação. Se eu não tiver posição e posição foi igual a 0, then o configurou risco vai ser igual a false. Ok, então já fechei aqui o ciclo para a variável configurou risco. Se eu não tiver posição, ela é falsa. Se eu abrir uma posição, então minha posição atual vai ser diferente de 0, a posição anterior do candle anterior era igual a 0, então eu vou definir meu preço de stop e o meu configurou risco vai ser igual a true. Faltou aqui agora, né? Então, se isso aqui foi diferente de 0, isso aqui foi igual a 0, and not B configurou risco, então eu vou fazer isso aqui. Para eu poder fazer esta atribuição uma única vez. Então, se eu estiver comprado, eu já estou agora com o valor definido de F preço stop. E se eu executar esse meu código, eu vou apenas ver o meu stop. Vamos colocar aqui um plot, então. Ó. Plot da linha de stop. E preço de abertura. Então, vamos colocar aqui no plot 1, vamos colocar o buy price. E eu vou verificar aqui também, if is bought, se eu tiver comprado também, then, aí é que eu vou plotar essas linhas, né? Vou plotar o preço de abertura e vou plotar na linha 2 o meu F preço stop. And, vou colocar aqui em vermelho a linha 2 e a linha 1 em branco. Set plot color 1, set white. Set plot color 2, set red e set plot style da linha 2 PS dash. Vamos executar. Aqui deu um probleminha aqui de sintaxe, né? Falou que está sem parênteses. Depois do parando deve vir parênteses. Então acho que faltou alguma coisa aqui. Vamos ver na linha 43. Linha 43 é porque tem um ponto ao invés de vírgula. Então vamos executar novamente. E aí está, né? Então tem aqui uma compra, tem aqui o preço de abertura e tem o stop. Então até o momento tudo certo, né? Agora vamos então começar a implementação do nosso stop móvel. Por enquanto a gente não fez stop móvel ainda. Para eu verificar como é o meu stop móvel, eu preciso aqui fazer uma verificação se o preço atingiu aqui minha ativação do stop móvel. Vou colocar até mudar o nome aqui para nticks, né? Porque ficou faltando. Então vamos colocar aqui, ó, begin. Vamos colocar essa condição if, a gente viu até na aula anterior, se o valor absoluto do preço atual, que é o close, menos o buy price for maior do que a ativação em ticks vezes o min price increment and o close for maior
do que o buy price, ou seja, andou a favor. Then, aí eu vou definir então, vou colocar aqui begin end. Aí eu vou definir que o meu F preço stop vai ser igual a close menos o P stop move em ticks vezes min price increment. Então eu já calculei o valor do preço stop. E qual que é o problema aqui deste código neste momento? Se ativar o stop, vai mudar o preço stop para este valor. Se voltar para o nível abaixo da ativação, vai fazer o quê? Não vai fazer nada, né? Porque não vai calcular isso daqui. Mas se tiver acima no nível de ativação, já tiver ativado e ficar variando, ele vai modificar aqui o meu preço de stop. E eu não quero que o preço de stop retroaja nunca. Vamos dar aqui um executar só para poder ver esse comportamento. Deixa eu pegar aqui um exemplo, né? Para ficar bem claro isso aqui. Que é o que aconteceu aqui, ó. Então veja, o meu stop foi lá em cima, depois ele retroagiu aqui porque teve um fechamento menor do que a barra anterior. A gente não quer que isso aconteça. Uma vez que o stop andou aqui, ele vai ficar estável, sempre vai subir. Então como é que a gente faz nesta condição aqui? Eu vou colocar mais uma condição aqui antes de atribuir o preço de stop. Eu vou colocar aqui if este preço aqui for maior do que F preço stop, então eu vou dar o F preço stop este valor. Se não, eu não vou modificar. Então vamos reiniciar e observe. Então a gente ajustou aqui para o stop nunca retroagir. Aqui eu fiz de uma forma ainda diferente da forma que eu fiz na aula anterior. Então veja que a programação você pode fazer de maneiras diferentes. E é sempre bom, à medida que você vai praticando a programação, você vai achar um meio mais fácil de se entender ou mais prático de se fazer. E aí você vai adaptando a sua forma. A forma que é melhor, que é mais interessante, que é mais otimizada, a gente chama de boas práticas. Então esta forma aqui é uma forma simples de fazer, né, o stop contínuo. E percebam que com poucas linhas de código, né, 56 linhas, a gente acabou de implementar o stop móvel contínuo. Então observe, aqui quando dou a favor foi protegendo a operação e encerrou aqui. Então esta operação aqui teve um lucro de 20 pontos. Se eu voltar aqui, esta operação aqui também foi protegendo e encerrou ali com 10 pontos. Aqui nós não estamos falando de otimização destes parâmetros, né? Mas você poderia colocar aqui o stop loss inicial menor de 10 ticks, poderia começar aqui com 10 ticks, deixar aqui um espaço maior de 15 ticks. Então você poderia alterar estes parâmetros aqui da maneira que achar mais interessante, né? Estou num gráfico aqui de 5 minutos, então percebam que a variação em 5 minutos ela é significativa para esses parâmetros que eu utilizei. Se eu vier para um gráfico de 1 minuto, a gente vai ver melhor este efeito aqui do stop loss móvel, né? Que as barras têm uma variação menor aí no intervalo de 1 minuto. Por exemplo, aqui, ó, abriu a posição, a gente vê aqui a escadinha do stop loss móvel, né? E observe aqui que o stop loss está bem atrás aqui do preço, né? Essa barra aqui, onde perdeu aqui 6 pontos, tirou 6 pontos de lucro. Então eu poderia vir aqui no meu stop loss e colocar aqui, por exemplo, 10 ticks. Então eu perderia 5 pontos. Como foi o caso aqui, ó. Perdeu aqui 4 pontos. E com isso está demonstrado aqui como fazer o stop loss móvel no caso da minha posição ser de compra. E se eu tivesse uma posição de venda? Então o que eu modificaria aqui no meu código? Essa parte aqui da posição não se altera. Aqui, configurou o risco? Também não. Abertura de posição? Também não. Só que você vai ter que colocar aqui, para colocar um cell at market para poder testar o restante da lógica, né? Então
Então, se eu modificar aqui, Sell Short at Market. Aqui no Stop Móvel, vou colocar aqui, ó, Stop Móvel, compra. Então, aqui nós temos a condição de compra. O que você vai fazer? Você vai copiar isso aqui, colar aqui embaixo, colocar Stop Móvel de venda e vai modificar a lógica para que ela funcione para uma posição vendida. Aqui embaixo no plot, ele está configurado aqui como utilizando variáveis de compra, né? Mas não faz diferença, né? Eu posso colocar aqui, na verdade, para deixar genérico, if has position, vai retornar tanto se tiver comprado ou vendido, e aqui em vez de buy price, eu coloco o price. Então vai retornar o preço da posição e F preço stop eu vou definir de acordo com as posições, né? Então eu vou copiar essa parte aqui e vou colocar aqui, ó, F stop móvel de venda. E isso daqui eu vou deixar como exercício para você poder treinar aqui o raciocínio do stop móvel. Então não vou fazer essa parte da venda, vou deixar como exercício. O que nós vamos fazer agora é fazer o stop móvel discreto. Então me acompanhe. Então o que seria o stop móvel discreto? Percebam que nesse stop móvel que nós fizemos aqui, ele está sempre 10 ticks atrás do preço de fechamento. Vamos supor que eu queira que o stop móvel acompanhe o preço de fechamento, mas esteja num degrau que varie, por exemplo, de 3 em 3 ticks. E como que eu poderia fazer isso? Eu vou ter que definir aqui um outro parâmetro, que é o P passo do stop discreto. Vou colocar aqui 3. Vou colocar aqui em ticks. Você vai perceber que aqui nós vamos fazer só manipulação matemática. E isso daqui é que pode dar um nozinho na cabeça quando você estiver fazendo. Mas não tem nada de sofisticado nisso daqui, né? Então vamos pegar esta variável, stop discreto em ticks. Eu vou modificar essa parte aqui, onde eu atribuo o valor do stop, uma vez que ativou aqui o gatilho do stop móvel, né? Então, essa parte aqui eu não preciso modificar, apenas aqui dentro é que nós vamos modificar qual que vai ser o F para esse stop. Então, se close menos P stop móvel em ticks vezes min price for maior do que o stop que eu já estou aplicando, eu vou fazer isso aqui. Só que aqui eu quero que este valor aqui seja discretizado pelo passo que eu forneci. Então nós vamos ter que calcular aqui uma variável auxiliar. Vamos colocar, por exemplo, F preço stop discreto. Eu vou fazer isso daqui, vou fazer uma conta aqui em cima desta variável. E esta variável eu vou colocar aqui F preço stop discreto. Então tá bom, definir. Então como que eu faria a conta? Eu vou pegar aqui essa conta do stop móvel contínuo. Então a cotação atual menos quantos ticks eu quero ficar atrás da cotação atual vezes o min price increment. Só que eu quero este valor aqui discretizado pelo passo que eu forneci. Então eu vou fazer isto daqui menos o price, que é o preço da abertura da posição. Então eu tenho aqui a diferença, né, entre onde deveria ficar o contínuo e onde que é o preço de abertura. Isso aqui eu vou ver quantos passos cabem aqui dentro, quantos passos inteiros cabem aqui dentro. Como que eu faço isso? Eu vou pegar este valor, dividir pelo parâmetro P passo do stop discreto. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da tela. E eu vou pegar aqui, na verdade, o floor. Então, vou pegar a parte, arredondar, truncar esse número, né? Pegar o piso dele, ó, retorno maior inteiro menor que um número específico. Então, eu peguei então o floor, né? A quantidade inteira de passos que tem nesse intervalo. E agora eu vou fazer a conta para calcular qual que é o stop discreto. Então, eu vou pegar de novo o preço de abertura mais essa quantidade inteira de passos vezes o tamanho do passo. Então vamos refazer aqui, ó. Eu guardei
temporariamente essa quantidade de passos dentro da própria variável de preço stop discreto. Eu vou fazer aqui em 2 etapas de cálculo para poder ficar mais fácil de se entender. Então, eu vou pegar aqui igual a esta variável, né? Vezes, que na linha anterior calculou a quantidade inteira de passos, vezes o P, passo discreto em ticks, vezes o min price increment. E aqui em cima, né, ficou até faltando aqui dividir por passo stop discreto em ticks vezes min price increment. Faltou isso aqui em cima. Deixa eu colocar essa divisão aqui para baixo. Pronto, só para não ficar ocupando muito espaço na tela. Então percebam que é muita continha, né? Isso é talvez mais difícil de ficar validando, dar um nozinho na cabeça, mas não é nada muito complexo. Então eu vou pegar essa quantidade de passos, multiplicar pela inteiras desse intervalo, multiplicar pelos passos, pelo min price increment, e aqui ficou faltando apenas somar com o by price. Então aqui eu tenho o F preço stop discreto. Então, se o F preço de stop discreto for maior do que o stop que estou aplicando, então o F preço stop vai ser igual ao F preço stop discreto. E pronto, era só isso que precisava alterar. Vamos agora então executar e vamos ver se ele funcionou aqui de forma discretizada. Então deixa eu dar um zoom aqui para a gente poder analisar. Nosso passo aqui foi de 3, ou seja, 1,5 ponto. Então, deste nível aqui, que a gente não consegue pegar o valor arredondado certinho, 792,5, nós temos que ter para o próximo nível aqui, pode passar mais de um passo, né? Mas tem que ser múltiplo de 1,5, 795,5. Então, aqui deu uma diferença de 3 pontos, ou seja, deu 2 passos aqui para cima, pela variação aqui do preço, né? Saiu aqui, foi lá para cima, para ficar 10 ticks atrás, 5 pontos atrás do preço de fechamento, mas seguindo o passo de 1,5 ponto. Então a gente ficou neste nível. E aí valorizou um pouco mais, veio para este nível aqui. O que eu recomendo para você, se essa lógica ainda não estiver muito clara para você? Coloca um breakpoint aqui, né, na linha, ou melhor, coloca aqui, né, quando começa a calcular o stop loss, coloca um breakpoint aqui no candle, e vai depurando aqui o código, ele vai dando F3, vai vendo como é que as contas são feitas, para você poder entender melhor, para ficar bem claro aqui a forma de se fazer. Porque o exercício que eu vou pedir, logo na sequência também, é você pegar o stop móvel discreto, que eu fiz para compra, e fazer o stop móvel discreto para venda, que é exatamente o mesmo raciocínio, vai mudar ali os sinais de mais, menos, em vez de buy price, sell price. Então, são pequenas adaptações que você precisa fazer no código-fonte. Eu vou aproveitar o final desta aula para dizer que lá no site da comunidade NeoTraderBot tem um e-book gratuito de gestão de risco aplicado às estratégias em NTSL, no qual tem várias tarefas de gestão de risco, explicando lá exatamente como que é um stop móvel discreto, stop móvel contínuo, break-even, com figurinhas mostrando direitinho como é que se estrutura cada uma dessas técnicas, e também tem vários snippets. Então eu convido todos a irem lá ao site, verem os snippets e verem lá os códigos que estão disponibilizados. Vocês verão que ao fazer o exercício, vocês mesmos terão condição de fazer aqueles códigos, aqueles snippets que estão disponibilizados. Meu objetivo é exatamente esse, é que você consiga desenvolver de forma autônoma. Não quer dizer que você vai fazer uma estratégia que você sempre vai pegar e escrever do zero este código. Não tem sentido isso. Mas você precisa entender como é que ele é feito, né? Você tendo feito ele uma vez, você tendo entendido, você vai pegar o trecho aqui que faz o stop móvel, né? Vai encapsular, colocar uns comentários em cima, embaixo, e vai pegar esse bloco e sempre vai utilizar esse bloco nas estratégias que você quer aplicar o stop móvel. Você vai reutilizar o código, copiando o código. E por que eu não reutilizo com funções? Essa é uma pergunta que às vezes surge, né? Até é comum. Por uma simples limitação aqui do profit da NTSL. Você não consegue colocar isso numa função e dentro da função fazer roteamento de ordens. Então é isso que atrapalha aqui para a gente poder automatizar essa análise.
Então, como não há forma de se fazer o roteamento dentro de uma função, eu prefiro deixar separadinho ali no código, comentado em cima e embaixo, numa área em que eu não vou mexer mais no código, entendeu? Acho que é mais simples, fica tudo dentro do mesmo código, do que eu ficar tentando só trazer os números para uma função, não fazer o roteamento lá, trazer de volta outro número, plotar, porque isso dá muito problema na NTSL. Eu já fiz alguns indicadores, já disponibilizei o detector de topos e fundos, e volta e meia eles lançam a versão beta que faz alguma coisa parar de funcionar. Então a gente gostaria de avançar mais em termos de complexidade de código, mas devido aí a algumas questões da nelógica, eu prefiro atuar de maneira mais conservadora e preventiva. E finalizando, nesta aula nós encerramos essa parte de programação, o módulo de programação do curso, que foi dividido em 3 partes, com muitos exercícios, né? Mas eu espero que todos vocês tenham chegado a esta parte aqui já com o sentimento de, poxa, aprendi a programar bastante coisa, deu para praticar muito, e porque daqui para frente a gente vai começar a implementar as estratégias. E implementar as estratégias é simplesmente aplicar esse conhecimento de programação que vocês viram nessas 3 partes deste módulo. Então vocês vão ver que é bem objetivo, bem direto o restante do curso, tirando a parte de backtest e otimização, que nós vamos falar de conceitos, de algumas coisas importantes de como desenvolver estratégias. O restante é escrever código, e que você tiver feito todos os exercícios práticos, você vai ter já alguma fluência para fazer isso. Então nos vemos no próximo módulo e até!